Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos iniciando agora o estudo das ondas sonoras, que é o tema 2 da nossa disciplina. E hoje nós vamos fazer uma introdução às ondas sonoras. Então vamos falar um pouquinho, iniciar um pouquinho falando sobre o som e a audição. Como é que nós, seres humanos, escutamos? Como é que o nosso ouvido funciona? Então, essa aqui é a estrutura básica do nosso ouvido, tá? Esses são os principais órgãos da nossa audição. E o que acontece para o som ele conseguir chegar ao nosso ouvido? Então, por exemplo, o som ele pode ser produzido ao se tocar um instrumento musical. Esse instrumento musical ele gera oscilações de pressão no ar e essas oscilações, essa onda se propaga em direção ao nosso ouvido. Quando essa onda chega no nosso ouvido, ela passa pelo canal auditivo, que é como se fosse um tubo longo que leva até um tímpano. O tímpano é uma membrana que pode oscilar. O tímpano é uma membrana que oscila com a mesma frequência da onda que chega até ele. Então, essa oscilação no tímpano, essa pequena oscilação no tímpano, ela acaba excitando alguns ossinhos que são o martelo, a bigorna e o estribo. Então, esses ossinhos que são excitados pelo tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo, o que eles fazem é amplificar a onda que chegou ali na membrana, né, que chegou até o tímpano. Então, eles conseguem amplificar essa onda e mandam essa onda para a cóclea. A cóclea é uma espécie de tubo em espiral, onde você tem ali um líquido, e é a cóclea que transforma esse sinal mecânico em um sinal elétrico que vai ser enviado para o cérebro. Então a gente tem uma faixa de sons que a gente pode escutar. Nós podemos escutar entre sons de 20 Hz e sons de 20.000 Hz. Claro que tem pessoas que não conseguem escutar até 20.000 Hz, né? A audição delas tem um limite um pouco menor, até 17.000 Hz, por exemplo. Mas em média as pessoas escutam de 20 Hz até 20.000 Hz. Então essa é a faixa de som audível. O que está abaixo dos 20 Hz nós chamamos de infrassons, que é o som, por exemplo, que os elefantes conseguem escutar. Então, elefantes conseguem detectar infrassons, que são sons abaixo de 20 Hz. Nós, seres humanos, como eu falei, escutamos entre 20 e 20.000 Hz, enquanto outros animais conseguem escutar na faixa do ultrassom. Então, ultrassons são sons de frequência maior que 20.000 Hz. Como, por exemplo, os morcegos eles conseguem utilizar o ultrassom para se movimentar, né, para detectar uma barreira à sua frente ou para detectar uma presa. Então, eles não só geram o ultrassom, como eles também conseguem detectar o ultrassom. Algo interessante acontece com os elefantes e com os tigres, porque os elefantes e os tigres eles emitem chamados, ou eles, no caso do tigre, ele emite um rugido que está na faixa do infrassom. Embora tanto os elefantes quanto os tigres eles escutem melhor na faixa do som audível, algumas vezes, quando eles querem que o som ele atinja grandes distâncias, eles utilizam o infrassom. A questão é, por quê? Por que o chamado dos elefantes e o rugido dos tigres são emitidos em grande parte na faixa do infrassom, se essa não é a faixa que eles escutam melhor? Para responder essa pergunta, primeiro a gente vai falar sobre as frentes de onda e um importante princípio relacionado às ondas. Então vamos lá, o que é uma frente de onda? Vamos considerar uma onda que se propaga em direção a uma barreira. Então essa onda se propaga da esquerda para a direita, encontra a barreira e é refletida da direita para a esquerda. Essas ondas que estão chegando em direção à barreira, cada tracinho desse vai representar o que a gente chama de frente de onda. Então esses tracinhos que representam a onda são as frentes de onda. Se essa frente de onda, ao invés de encontrar uma barreira, encontrar, por exemplo, uma barreira com uma fenda, né? Então elas encontram uma fenda, o que vai acontecer é o seguinte, em vez da onda ser refletida totalmente, parte dela consegue passar pela barreira. Então aqui a gente vai ter novas frentes de onda, essas novas frentes de onda vão ter como característica a mesma frequência da onda anterior que as gerou.
Então, a gente pode dividir essa nova frente de onda em vários pedacinhos. Na verdade, todas as frentes de onda nós podemos dividir em vários pedacinhos. Eu estou representando aqui um pontinho sobre cada pedacinho dessa onda. Cada pontinho desse vai funcionar como uma nova fonte de ondas. E aí, as ondas somadas de todos os pedacinhos resultam nessa segunda frente de onda. Então, a gente tem uma frente de onda em um certo instante de tempo, depois a gente vai ter uma frente de onda algum tempo depois. Essa frente de onda, algum tempo depois, ela é formada pelas ondas que são geradas por cada um desses pedacinhos que está na onda. Então aí a gente chega no princípio de Huygens, um importante princípio relacionado às ondas, que diz o seguinte: cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova frente de ondas, que se propagam para além da região já atingida pela onda original e com a mesma frequência. Então isso significa que cada pontinho desse ele vai se comportar como uma nova fonte de ondas. E é por isso que a onda que incidiu na barreira, o pedacinho dela que incidiu ali na fenda, esse pedacinho ele se comportou como uma nova fonte de onda. Então ali você tem uma nova fonte. Se a gente fizer essas novas ondas que se propagaram do lado direito da barreira encontrarem outras fendas, toda vez que ela passar por uma fenda, ela vai se comportar como uma nova fonte de onda. E aí nós chegamos à pergunta que eu tinha feito inicialmente, né? Por que os elefantes e os tigres utilizam tanto a faixa do infrassom? Eles fazem isso porque sons na faixa do infrassom, ou seja, sons que têm frequências muito baixas, têm comprimentos de onda muito grandes. E comprimentos de onda muito grandes são mais difíceis de serem barrados, de serem refletidos pelas árvores, por exemplo, por qualquer outro objeto na selva, do que ondas com comprimentos de ondas muito pequeno. Então, ao emitir no infrassom, ele emite uma onda com comprimento de onda grande, e essa onda ela consegue enxergar mais longe porque ela vai ser menos refletida ou menos absorvida ou até mesmo menos desviada do que ondas com comprimento de onda um pouco menor. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.